Salve, rapaziada. Bom, queria falar um pouco aí sobre os Atlético, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Tem informações importantes para os dois clubes. Vou começar falando aí do Atlético Mineiro, que eu quero falar um pouco da diretoria e eu comecei falando um pouco aqui nesse canal sobre o amadorismo que as diretorias em um âmbito geral no Brasil têm para poder dirigir em clubes de futebol. Tendo em vista tudo isso e tal, e isso tem em todos os nossos vídeos que a gente fala aqui um pouco de diretoria, sobre o corpo diretivo dos clubes, tendo em vista aí tudo isso, eu fiquei muito abismado em saber que o fundo do poço era muito mais embaixo do que aquilo que eu imaginava. Eu vou explicar para vocês. Todo mundo sabe que o Atlético está vivendo um momento muito turbulento em relação ao comando técnico ali do time, relação entre Kudê e diretoria, porque o que foi acordado com o Kudê foi que ele teria um time para ser campeão brasileiro. Até aí, tudo bem. O Atlético tem time para ser campeão brasileiro? Sim, o Atlético tem time para ser campeão brasileiro. Sendo que o que foi acordado foi que, além de manter o elenco, o Atlético também contrataria reforços de peso para poder encorpar esse elenco atual com algumas peculiaridades que o Kudê entendia que seriam necessárias para poder colocar ali no clube. Enfim, acontece que tá saindo o Alan agora para o Flamengo, muito provavelmente vai sair o Edenilson também, que depois eu vou falar isso em algum vídeo sobre o mercado de transferências. Resumindo, para não ficar muito largo e extenso, além de não contratar o Atlético e a sua diretoria, vamos especificar aqui mais o Rodrigo Caetano, além de não contratar, primeiro contrataram um técnico dizendo para ele que ele ia ter um time para ser campeão brasileiro, e além do time que ele iria contar, o Atlético iria manter os jogadores que tinham e ainda contratar jogadores que fossem ali, né, indicados pelo Kudê. E aí o Atlético, além de não contratar, ainda libera jogadores como o Eduardo Sacha, hoje jogando no Bragantino, enfim, porque não tem condições. O Atlético vive uma crise financeira muito grande. Então, seria uma irresponsabilidade muito grande, né, de toda a diretoria do Atlético em relação a trazer jogadores e manter ainda um atual elenco tão caro. É óbvio que deixou grandes expoentes, porque senão aí também a própria torcida iria contra a diretoria. Por exemplo, vender um Hulk, que hoje é a cara do Atlético. Então, quer dizer, ficaria muito difícil, mas muito difícil mesmo, até mesmo para a diretoria tentar se defender em relação à torcida. E aí o Kudê, a primeira vez no jogo lá contra o Libertad, que você deve estar careca de saber, ele veio na entrevista coletiva falando, né, e cobrando a diretoria do Atlético, e agora, por sua vez, no último jogo, ele simplesmente, pelo que se sabe, né, deu um piti no vestiário e disse que não comandaria mais o Atlético Mineiro. Fato é que eu já vim falando isso há alguns dias, que eu iria comentar sobre isso, mas eu precisava ainda de uma ideia mais formada em relação a tudo isso, para que a gente não seja leviano e muito menos irresponsável, principalmente em relação à opinião, né? Ainda mais quando a gente caracteriza muito, porque, por exemplo, quem está à frente hoje da diretoria do Atlético no corpo do futebol é o Rodrigo Caetano. E juntamente, né, propriamente, e aí eventualmente, a gente vai falar do Kudê, porque é o cara que é o comandante técnico dos jogadores. E aí, cara, segundo rumores, rolou um piti, o cara deu um piti e falou que não ia mais treinar o Atlético. E aí o Atlético, no dia seguinte, se eu não me engano, no mesmo dia, soltou uma nota oficial, e é aí que a gente fala do amadorismo. Soltou uma nota oficial na própria conta do clube dizendo que não contava mais com o Kudê e que o Kudê tinha pedido demissão. E aí eu falei, primeiro que eu já achei estranho, eu falei, pô, tá, mas o Kudê não veio a público, não falou nada, não soltou uma nota oficial, como o Atlético fez, dizendo que o Kudê tinha, né, pedido demissão. Cara, tá estranho isso aí, vamos esperar para depois a gente poder comentar. Resumindo, o Kudê está voltando essa semana, provavelmente vai chegar no final de semana, antes do final de semana, quer dizer, no Atlético Mineiro, e aí eles vão sentar e tentar resolver da melhor forma. Acontece que a multa do Kudê é muito grande, certo? Mas eu não vou nem entrar nesse termo da multa.
eu vou me apegar em relação às questões trabalhistas, porque na legislação brasileira não se caracteriza abandono de emprego com 2, 3, 4 dias ou uma semana. É no mínimo 15 dias para tu tentar ali agir e entrar com uma ação. Então, quer dizer, se o Cudê voltar hoje pro Atlético, vamos pensar, raciocinar, se o Cudê voltar hoje pro Atlético e falar assim, vou treinar o time, e aí, como é que faz? Ah, o Atlético, não, tu não vai mais treinar o time porque você pediu demissão no vestiário. Ué, eu só estava nervoso e eu continuo sendo o técnico do Atlético. Eu nunca comuniquei isso a ninguém, eu nunca fiz uma solicitação formal dizendo para a diretoria, até mesmo para a equipe, para equipe e também para a torcida como satisfação, dizendo que eu não treinaria mais o Atlético. E aí, como é que faz? Se o Atlético não quiser o Cudê, é muito simples. O Atlético vai falar que ele não é mais técnico do time e ele vai ter que rescindir o contrato. Ou seja, muita coisa ali ainda há de se desenrolar essa semana e eu acredito e acredito mesmo, de coração, que o Atlético se precipitou e, principalmente, se não está conseguindo contratar jogadores por conta da questão financeira, imagine ter que arcar com consequência de multa rescisória de um treinador. E vamos ser muito sinceros, o Cudê tem feito um bom trabalho, independentemente do que acha. Pode ser prós ou contra, essa pode ser uma opinião particular minha. Mas eu acredito que ele tem feito sim um bom trabalho com o time do Atlético Mineiro. Ah, mas foi desclassificado da Copa do Brasil colocando os titulares no banco de reserva. Ele poderia ter entrado e ter ganho o jogo do Corinthians. Tá, beleza. Mas vamos pensar do outro lado. O Corinthians fez um bom jogo e também isso pode ter sido uma revolta do Cudê tão propriamente sinalizando para a diretoria do Atlético que se ele fosse até o final esgaçando esses jogadores, quando chegasse no dia 31 de dezembro, o Atlético não estaria brigando por nada. Então, quer dizer, muita coisa há de se desenrolar, muita coisa há de se entender, e eu acredito que o Cudê não vai querer pagar multa rescisória para o Atlético, e por isso que ele não pediu demissão oficialmente, e muito provavelmente o Atlético também não vai querer pagar essa multa para o Cudê. Mas eles vão sentar e vão tentar resolver da melhor maneira possível de ambas as partes. Eu vou falar uma coisa pra você, de coração, no futebol eu quero ver quem é que abre mão de dinheiro. Duvido que abra. Enfim, vamos deixar de se desenrolar tudo que está acontecendo aí em Atlético e vamos falar do Atlético Paranaense, vamos falar do homem da capa desse vídeo, Vitor Roque. Bom, eu queria tranquilizar os torcedores do Atlético Paranaense, até porque é só a gente parar aqui e pensar, gente, não tem condições, não tem cabimento hoje. Eu não estou falando que o Vitor Roque não pode ser contratado pelo Barcelona, prestem bastante atenção. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, em nota, em entrevista a diversas rádios, em uma premiação lá que o Xavi ganhou do campeonato espanhol, da La Liga, ele disse que a prioridade do Barcelona não era contratar Vitor Roque. A prioridade do Barcelona era simplesmente achar um substituto para Sérgio Busquets, que vai deixar agora, já deixou na verdade o Barcelona nessa janela de transferência, justamente porque o Barcelona não tem condições de arcar com o salário do jogador, porque o Barcelona ele está entupido de dívidas. O Barcelona, há uma semana atrás, para tentar contratar Lionel Messi, praticamente implorou a La Liga para poder dar um refresco no fair play financeiro. E a La Liga foi e falou, beleza, a gente vai te dar esse refresco. Por quê? Porque o Barcelona tinha jogadores já no clube, jogadores do clube como como Gavi, que estavam lá e não poderiam ser inscritos para a próxima temporada, porque o Barcelona não tinha condições de arcar com o salário do jogador dentro do fair play financeiro, é óbvio, dentro do fair play financeiro da La Liga. Então você pensar em o Barcelona gastar 40 milhões de euros, fora as luvas e salário de jogador, pro Vitor Roque, que está chegando como uma aposta hoje, acho que seria muito difícil. E vai tudo aquilo que a gente já noticiou aqui no nosso canal, principalmente quando a gente falou lá da transação em que o Jorge Messi, que é o pai do Messi, foi lá na casa do Laporta para poder conversar sobre a transação de conseguir levar o Messi ou não para o Barcelona. Por conta de tudo isso que o Barcelona tem vivido hoje em
questão de relação financeira, o Messi não assinou com o Barcelona e assinou com o Inter Miami. Ele queria encerrar a carreira dele no Barcelona. Mas o Barcelona ele não tem condições hoje de arcar com o salário de ninguém que esteja de fora. O Barcelona precisa vender jogadores. E o Barcelona até agora não conseguiu vender ninguém no mercado. A única coisa que ele está conseguindo fazer até agora é não renovar contrato de jogadores que terminaram esse ano. Então quer dizer, acho que é para a torcida do Atlético Paranaense ficar super tranquila que por enquanto, o Vitor Roque, pelo menos acredito que esse ano não vai se transferir para o Barcelona. Isso não quer dizer que o Barcelona não tenha interesse no jogador, mas sim afirmar que a prioridade do Barcelona já dita isso em entrevistas, diversas entrevistas de chave, como ele já disse, que o Roque não era uma prioridade do Barcelona. A prioridade do Barcelona é achar e entender qual é o ideal substituto de Sérgio Busquets, porque colocar um jogador, fazer um investimento tão caro em um jogador para poder chegar lá, se adaptar e ser uma aposta, não estou falando que ele não possa vir a ser um novo grande jogador do Barcelona. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Barcelona hoje não tem tempo para o desenvolvimento de um jogador. O Barcelona hoje precisa de jogadores que chegam e resolvem, os problemas do Barcelona. Então eu acho que é por essa linha e eu acho que o torcedor do Atlético Paranaense, na questão do Barcelona, questão Vitor Roque e Barcelona, pode ficar super tranquilo. Talvez no próximo ano, ou se o Vitor Roque mesmo for sair, provavelmente por Barcelona nessa janela ele não sai. Então é sobre isso. Se você gostou, espero que você comente, compartilhe, se inscreva e acione o sininho de notificação para estar por dentro de todas as nossas notícias, tá? Quer estar bem informado é aqui. Pode vir que a gente vai tentar trazer o máximo de notícias para vocês. E outra coisa, só para finalizar, queria agradecer demais. Nós chegamos aí a mais de 500 inscritos nessa... menos de um mês aí, né? Menos de um mês a gente conseguiu chegar aí, né? Voltando a trabalhar sério, botando às vezes 3, 4 vídeos por dia, a gente conseguiu chegar a mais de 500 inscritos. Eu estou muito feliz, muito obrigado por todos vocês. Eu respondo cada comentário. Irmão, estou começando a ver que há condições de realizar esse sonho de estar aqui me comunicando e falando sobre o que eu mais gosto, que é o futebol, aqui para vocês, tá? Tamo junto, beijo, é só sobre isso e até a próxima.